Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estão em casa, estão em paz, estão com saúde, estão se cuidando? Cuidado, viu? A pandemia ainda não acabou. Ainda estamos vivendo esse tempo difícil, não é? Os casos aí estão diminuindo, mas os cuidados devem permanecerem, não é? Para que esses números cada vez vá diminuindo. E assim a gente vai vencendo esse tempo tão difícil. Então, não esquecer, máscara, álcool em gel ou álcool 70 e o distanciamento social continua sendo os pontos principais e fundamentais, não é? Para a prevenção desse vírus maldito. Não é verdade? E olha, torcer, rezar, orar, clamar aos céus, né? Para que a vacina venha para todo mundo e assim a gente possa ficar protegidos, né? E assim a gente poder voltar para o nosso dia a dia, para as nossas atividades, não é? Sem medo, não é? Desse vírus, tá bom? Então vamos lá, porque hoje vamos ter aula de português. Vamos trabalhar hoje sobre produção textual. Vamos ter várias dicas de como escrever bem, tá certo? Então, eu, a professora Ana Maria Rodrigues, juntamente com o intérprete de Libras, Danley, vamos levar até você mais uma aula, mais uma disciplina, mais um conteúdo, certinho? Então, vamos lá, olha, porque a aula só está começando. Então, vamos lá para a primeira dica de como escrever bem? Vamos lá! Olha aí, como produzir um bom texto? O que é necessário? Para se produzir um bom texto, é necessário que o escritor tenha um prévio conhecimento do assunto que irá abordar. Além disso, a clareza das ideias é fundamental ao entendimento do leitor. Então, veja só, o que é necessário, minha gente, para produzir um bom texto? Um conhecimento prévio. Eu tenho que ter um conhecimento a respeito daquilo que eu vou escrever, porque se torna quase impossível eu escrever algo que eu não tenho conhecimento nenhum. Quais são as ideias que eu vou colocar? Quais são os questionamentos que eu vou fazer no meu texto? O que eu vou comentar? Né? O que eu vou apresentar? O que eu vou concluir de algo que eu não tenho conhecimento? Então fica difícil, não é? Então aí ó, a gente já observa a importância, não é, de estar sempre conectados com tudo, não é, que está acontecendo na nossa volta, no nosso dia a dia, os assuntos aí atuais, não é? Para isso eu preciso o quê? Ler, né? Assistir programas educativos, programas informativos, programas que vai nos ajudar na nossa formação, no nosso conhecimento, né? Para quando eu for escrever, eu ter bom conhecimento, bons argumentos, né? Um bom conhecimento a respeito do assunto que eu vou falar, tá bom? Então, olha, a gente não pode esquecer que leitura e escrita, olha, elas estão conectadas ali o tempo todo. Eu não posso trabalhar a escrita isolada da leitura. Muito menos eu posso trabalhar leitura isolada de escrita. São dois assuntos, duas habilidades, olha, que elas caminham juntinhas o tempo todo, certo? Olha aí que o personagem está pensando. Eu tenho que saber primeiro sobre o que eu quero escrever. Pois é, o assunto é sobre o quê? O que eu quero escrever, o que eu quero apresentar, questionar, não é? O que eu tenho a falar sobre esse assunto. Então, primeiro organiza as ideias para depois passar para o papel. Certinho até aí? Vamos lá para mais uma dica. O texto estará claro para quem lê quando tiver ideias bem articuladas e objetivas. Para isso é importante uma seleção cuidadosa das palavras que deverão ser distribuídas em períodos curtos. Dessa forma, o escritor evitará erros quanto à coerência e coesão dos fatos apresentados e o leitor não ficará perdido em meio a tantos argumentos. Vamos dar uma paradinha aí
para a gente analisar direitinho alguns pontos. Primeiro ponto aí, não é, que devemos prestar bastante atenção, é com as ideias bem articuladas, as ideias bem organizadas, bem distribuídas, né, para que o leitor possa entender com clareza ali o meu texto. Quanto mais minhas ideias estão organizadas, estão distribuídas, estão articuladas ali direitinho, mais o leitor vai compreender o texto que está sendo lido, certo? Outro ponto que devemos aqui destacar é com relação ao cuidado com as palavras, não é? Evitar a repetição de palavras no meu texto, para que o meu texto não se torne pobre com relação ao vocabulário utilizado. Então, para isso, né, a língua portuguesa nos dá vários apoios, né, vários pontos que eu posso utilizar no meu texto. Tem os conectivos, né, que vai facilitar a ligação de um termo com o outro, como também evitar a repetição de palavras, certo? A repetição de palavras faz com que o meu texto perca ali a riqueza, perca ali o sentido, perca ali a harmonia entre um período e outro. O período curto também, não é? Vai facilitar com relação à organização das ideias. Períodos longos, quando fazemos os períodos muito longos, corremos o risco de nos perdermos nas ideias apresentadas, né? Então, os períodos curtinhos ali eu vou facilitar a organização das ideias, evitar a repetição de palavras, né? E assim deixar aqueles períodos, aqueles parágrafos bem fáceis e práticos de serem compreendidos. Certinho? Vamos ver a fala aí da personagem. Preciso ser bem clara e objetiva no que eu quero escrever. Pois é, a clareza, a objetividade, não é? Vai fazer com que o meu texto ele se torne mais coerente, mais coesivo, mais fácil de ser compreendido, certinho? Não devemos esquecer jamais que quando a gente escreve, escrevemos para alguém que provavelmente não está perto da gente. Então, temos que escrever de forma bem clara e bem objetiva para que o próximo, não é? Para que a pessoa que está lendo compreenda sem problemas nenhum. Certinho? Vamos continuar? Vamos lá. Olha aí. A coerência nos diz da organização das partes para formar o todo do texto. Os tipos de produção textual, sem exceção, necessitam de sentido, de ter significado, ou seja, precisam ser coerentes. Então, minha gente, durante as aulas, não é, de português, nós já tivemos aqui contato com vários gêneros, já estudamos vários gêneros textuais. Independente do gênero, minha gente, o texto ele precisa ter coerência, ele precisa ter sentido, não é? Eu não posso começar meu texto concordando com algo e depois discordar de tudo que eu já concordei em cima, não é? Fica ali, ó, sem sentido, sem lógica. Então, fica um texto confuso, sem compreensão. E o objetivo do texto é mostrar ideias claras, objetivas, com sentido. Certinho? Vamos lá. Um texto será coeso se houver um acordo entre as partes do mesmo, de modo que os elementos que dão continuidade à produção estejam em harmonia. Logo, a clareza de um texto advém da coerência dos fatos, os quais se encadeiam através dos elementos de coesão, que, por sua vez, devem ser perfeitamente enquadrados. Olha aí outra fala. O meu texto precisa estar em harmonia, todas as partes. Como eu falei, não é? Agora há pouco, eu não posso iniciar meu texto concordando com algo e depois discordando dessa mesma coisa, não é? Eu tenho que iniciar meu texto concordando, terminar concordando.
Começar discordando, terminar discordando. Tem que estar com sentido, né? Meu texto tem que estar com harmonia, certo? Reler o texto é uma opção de excelentes resultados, pois o autor chamará para si a responsabilidade e aprenderá que o processo da escrita e aperfeiçoamento da mesma vem com o tempo, com a prática. Além disso, ao fazer a releitura textual, o escritor observará palavras e trechos desnecessários, ideias vagas, exposições inadequadas, períodos longos e confusos e assim por diante. Vamos focar também nessa parte aí alguns pontos. Primeiro, reler o texto. A importância da releitura, minha gente. Ler sempre aquilo que eu estou escrevendo. Quando eu leio aquilo que eu escrevo, eu vou escutar o texto lido, o texto escrito, né? Desculpa. E assim eu vou observar, eu vou identificar alguns erros, algumas falhas, né? Como palavras repetidas, termos confusos, não é? Falta de pontuação, palavras escritas de forma errada, não é? Períodos confusos, longos demais, que ali misturam as ideias. Então, a importância de uma releitura, a importância de estar escrevendo e lendo o tempo todo, não é? Vai fazer com que eu identifique os possíveis erros, as possíveis falhas naquele meu texto, certo? É legal que eu releia várias vezes aquilo que eu escrevi. Pois é, quanto mais eu leio, mais eu vou identificando, né, algo que pode ser melhorado, trocado, né, retirado, acrescentado e assim deixando o meu texto de forma totalmente adequada, certo? Quando eu digo adequada, é de forma mais simples, clara e objetiva que o leitor precisa ter para compreender aquilo que você escreveu, ok? Vamos lá. A autocorreção traz benefícios para o emissor e para o receptor de mensagem, pois evita a obscuridade textual e o desinteresse. Do mesmo modo, quando o escritor se distancia do seu texto e coloca-se na posição de leitor, tem maior percepção a respeito do que foi escrito, se é compreensivo ou não. Primeira coisa aí, o que são os benefícios, não é? Que o texto traz, que a autocorreção traz para o emissor e receptor. Primeiro, o que é emissor? Emissor é aquele que escreve a mensagem, que emite a mensagem, que passa a mensagem. Receptor é aquele que recebe, certo? É o destinatário. Para quem eu escrevi? Então, a pessoa que recebeu o meu texto é o receptor, né? E como eu já falei antes, a gente quando escreve, escreve para outra pessoa. Então, tem que estar de forma mais clara possível, para que o outro compreenda realmente aquilo que eu quis escrever, certo? Não entendo o contrário. Reler o texto que eu escrevi é muito bom para buscar erros, olha aí, e ver se tudo ficou realmente compreensível, para ver se as palavras foram bem colocadas, organizadas, saber se realmente ali está claro, se está objetivo, não é? E assim eu poder passar adiante aquilo que eu escrevi. Vamos lá, continuando. Através dessa reflexão a respeito da produção textual, observamos que somente as correções ortográficas e gramaticais não são suficientes, mas também a análise textual a partir da colocação das ideias, o que torna ainda mais necessário a releitura, pois a apreciação de um texto requer tempo
e disposição. Então, veja só, quando fazemos a releitura, não é só para observar fazer as correções ortográficas. Essa releitura vai fazer com que eu faça uma correção no geral, na pontuação, nas palavras, na acentuação, na concordância, na organização das ideias, nos conectivos que eu utilizei para ligar um termo a outro. Então, é necessário essa releitura, para que assim eu identifique os pontos a serem corrigidos no meu texto, certo? Olha, a prática da releitura é uma das melhores dicas para uma boa produção textual, É ali onde eu vou fazer uma autocorreção. Eu vou corrigir ali aquilo que eu próprio escrevi, certo? Vamos lá. Portanto, a revisão do texto deve ser feita sempre, a fim de que haja um bom resultado, ou melhor, um bom texto. Qual é a fala aí do personagem? Por isso, a melhor dica é sempre releia o texto que você está escrevendo. Pois é, A releitura deve sempre, independente da situação, ser feita cada vez que eu esteja produzindo, seja uma frase, seja um texto, pequeno, grande, não importa. Tudo aquilo que eu escrever, eu devo fazer uma releitura e assim observar com detalhes tudo que eu escrevi para saber se realmente está clara a ideia que eu quis passar, para poder assim passar o meu texto adiante, tá certo? E aí, tudo certinho com a aula de hoje? Gostaram dessas dicas de produção de texto? Lembrando que essas dicas servem para serem trabalhadas, em qualquer gênero textual, Quando eu falei nos períodos curtos, aí remete ao texto em prosa, aos contos, às fábulas, Mas quando falamos em histórias, em quadrinhos, cada quadrinho deve estar conectado um com o outro, Quando eu falo em poema, cada estrofe deve estar bem conectada uma com a outra. Cada verso deve estar bem conectado um com o outro, para que as ideias não fiquem soltas, perdidas, Texto é o quê? É o enunciado com sentido completo. Cuidado para o amontoado de palavras que você coloca sem sentido, sem lógica, sem coerência, Não sejam colocados como texto para você. Texto é o enunciado de sentido completo. Então, diante dessas dicas, diante desse conceito, tenho certeza que a partir de hoje, olha, todo mundo vai começar a trabalhar aí a escrita, tá certo? Porque a gente só aprende a escrever escrevendo, não é? Então, terminamos a aula de hoje, olha, com essa mensagem. Para os dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência. Para todos os dias, fé, Fé sempre. Porque é aquela história, Nada de bom dura para sempre, como também nada de ruim dura para sempre. Tudo é passageiro. Então, vivamos com fé, com paciência, com alegria, cada fase da nossa vida. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, minha gente!